Bom, pessoal, na continuação então das aulas de filosofia e dessa proposta então de aulas que ficam em torno de 10 minutos. Bom, a gente teve na outra aula então o final da filosofia pré-socrática. Bom, mais ou menos nesse mesmo tempo, né, mas num contexto de uma Atenas com muito desenvolvimento cultural, desenvolvimento intelectual, né, financeiro também, mas com problemas já éticos aparecendo. A filosofia então mudou o foco dos temas, né? Então já não Sócrates e o pessoal que veio depois, então já começou a tratar outros temas do que a origem do mundo, da natureza, do homem, do universo. Temas e problemas das relações sociais dentro de uma cidade, no caso Atenas. Então os temas iniciais assim da filosofia, que saiu o foco, o centro saiu da existência do universo, da origem do universo, para as relações humanas, né? A filosofia então centrada no ser humano. Os temas iniciais então dessa filosofia são o que é a verdade, né? Então a teoria do conhecimento, né? Como conhecer a verdade, qual é a melhor maneira de agir, a maneira certa e errada de agir, que é a ética, né? E o belo, o que é o belo, né? A beleza então ela é objetiva ou ela é subjetiva? Todo mundo acha algo belo do mesmo jeito, ou tem um ponto de vista sobre a beleza? A beleza aparece da mesma maneira para todo mundo, ou cada um tem um ponto de vista, né? Então aqui vocês podem ver já, né, essa relação, teoria do conhecimento com a verdade, né, a ética e moral com a maneira certa ou errada de agir. Depois a gente vai identificar a diferença entre os dois. E a estética, então, sobre o belo, né, o que é o belo, né, a beleza objetiva ou subjetiva. Bom, então a filosofia já estava sendo desenvolvida lá pelos pré-socráticos, mas se voltou então para o homem, né? Os responsáveis foram os sofistas, que vocês vão ver, é um grupo de estudiosos também, diferente dos filósofos, e os filósofos, né, os dois trouxeram então o homem para o centro dos debates. Pitágoras de Samos cunhou então esse conceito de filosofia, né, que está relacionado à origem da palavra, que é amor à sabedoria, certo? Amor é filia, então, né, e sabedoria é sofia, amor à sabedoria. Pitágoras de Samos, né, que é aquele pré-socrático que vai influenciar depois Platão, da mesma maneira que Heráclito de Éfeso e Parmênides, né, que a gente viu lá nos pré-socráticos, vão influenciar Platão, certo? Bom, a filosofia ela utiliza uma faculdade humana, né, muito importante, que acredita-se, né, nasce com a gente, a razão, né? O que é a razão? Essa faculdade mental, ela é passível, né, de ser desenvolvida, Então essa razão ou essa racionalidade, ela possibilita com que a gente aprenda, né, ou tente buscar esses conceitos aqui, né, esses conceitos. Bom, nessa filosofia que já é centrada no homem, a razão então é mais uma faculdade humana. A gente tem outras faculdades humanas, os sentimentos, né? A gente tem os afetos, são faculdades humanas, nascem com a gente. Então a capacidade de analisar algo usando a lógica, usando os sistemas, distinguir o verdadeiro
do falso, o certo do errado, segundo os gregos, é uma faculdade humana, né? Mas ela pode ser desenvolvida. É sistemática e acredita em pressupostos inatos. Bom, é sistemática porque eu vou dar um exemplo daqui a pouco. Se assemelha a um sistema matemático. Vou dar um exemplo para vocês daqui a pouco. E acredita em pressupostos inatos. Bom, a razão já é um pressuposto inato, né? Mas a gente tem outros, segundo a filosofia, a gente tem outros pressupostos inatos, segundo a filosofia dessa época, que é o amor, o ódio, né? São pressupostos inatos. A gente nasce com a capacidade de amar, como a gente nasce com a capacidade de odiar, como a gente nasce com a capacidade de raciocinar, de distinguir aqueles conceitos que eu falei para vocês aqui. Bom, distinguir ou buscar, né? Esses conceitos que a gente viu aqui. Bom, a filosofia dessa época ela tenta produzir, ela produz explicações generalistas, né? Universalistas, tentativa de explicar o mundo, sistemas que expliquem o mundo, assim, né? Vocês vão ver, dentro do exemplo vai ficar mais fácil. Ela faz uma leitura do mundo e ele tem um projeto para o mundo. Agora no exemplo vai ficar mais claro. Bom, aqui, se vocês conseguirem achar esse desenho, se tem depois nos slides lá que eu vou passar para vocês, tem uma pergunta, aquelas brincadeiras, pergunta, cite a relação entre Sócrates e a filosofia. E o aluno colocou um bonequinho que é o Sócrates e outro que é a filosofia, e 2 coraçõezinhos, né? E não está errado, claro que não é assim, mas é uma piada interessante, né? A professora podia ter dado meio certo, pelo menos, né? Bom, o principal filósofo que nós vamos estudar para começar, os filósofos, né, é Sócrates, né? Então, aqui nesse exemplo do amor desejante, eu vou tentar relacionar aqui para vocês entenderem. Primeiro, ele pega o amor e tenta explicar ele através da razão, através de uma reflexão lógica, né? A lógica é um instrumento da razão, né? Criando um sistema que também é um instrumento da razão, né? Acredita em alguns pressupostos inatos. O amor, ele acredita seja inato, nasce com a gente, certo? Ele vai produzir uma explicação que tenta valer para todo mundo, né? Todo mundo vai ser desejante, todo mundo nasce com amor, todo mundo é desejante, então vale para todo mundo. É uma leitura do mundo? É uma leitura do mundo, porque ele vai ver esse exemplo, e nós vamos ver também esse exemplo em muitas situações, É para todas as situações? Não, não é para todas, mas a tentativa é que seja generalizante, né? É um projeto para o mundo? Ainda não é aqui um projeto para o mundo, mas vocês vão entender mais essa questão do projeto para o mundo quando a gente vir Platão e ele vai ter um projeto da cidade ideal para o mundo, certo? Aqui ainda é uma espécie de constatação, né? Mas se Sócrates já enxerga isso como algo verdadeiro, né? Esse é o amor verdadeiro, então ele meio que reforça as indicações que tem dele no mundo, né? Do amor no mundo. Então ele diz, deve ser assim mesmo, né? Então, vamos lá. Sócrates vai dizer o seguinte, que o amor é igual ao desejo, tá? Amor igual ao desejo. Olha o sisteminha simples matemático aí. Amor igual ao desejo. Desejo significa uma coisa, desejar significa alguma coisa que a gente não tem. A gente não tem. Então, eu só desejo algo se eu não tenho esse algo. Então, se amor é igual ao desejo, e se desejo significa eu querer algo que eu não tenho, quando eu alcanço o meu desejo, quando eu realizo o meu desejo, eu deixo de amar. Porque aí o desejo não é mais desejo, ele é realização.
Então eu deixo de amar, né? Antes ele era, se amor é igual ao desejo, se o desejo não existe mais, então o desejo realizado não é mais amor, certo? Exemplos. Então, a menina, o menino desejam ficar ou namorar uma pessoa muito popular na escola. Pode ser um menino, pode ser uma menina. E empreendem toda a sua energia para que isso aconteça. Quando conseguem, meio que perde a graça, sabe? Meio que perde a graça. Por quê? Porque se aplica essa ideia do amor desejante. Depois que tu consegue algo, isso perde um pouco a graça. Vamos citar um outro exemplo, então. Digamos um celular último tipo. Tu precisa, eu quero, eu desejo aquilo. Mas depois que eu alcanço, será que eu gosto tanto assim? Eu vou ficar 3 dias mexendo nele, depois ele se torna, faz parte da minha vida, não tem ele não tem uma importância que antes, quando eu desejava, tinha. Então, antes, quando eu desejava, era amor pelo celular. Agora que eu realizei desejo, eu não amo mais. Funciona para tudo? Não. Mas funciona para muita coisa, se vocês pensarem. Tá? Bom, pulando 2.500 anos, né, a gente vai ver Gilles Deleuze, um filósofo agora do século XX. Bom, ele vai dizer que a filosofia não pode ser tão generalista assim. É claro que tem toda uma trajetória até chegar nele, tá? A filosofia, tem muitos filósofos que nós vamos ver. A filosofia não ela não tem essa capacidade de explicar o mundo, explicar o amor como algo que sirva da mesma maneira para todo mundo, tá? Então ele vai dizer que filosofar é criar conceitos para resolver pequenos problemas práticos da vida. Ele vai dizer que a multiplicidade das questões humanas é muito grande, e a filosofia ela pode resolver problemas, mas não criar um conceito que sirva para todo mundo em todos os contextos, tá? Ele vai citar, ele não, né, mas um professor do centro do país, ele citou o seguinte exemplo, e isso provocou um burburinho, teve imprensa, teve tudo. Olha só. Segundo a grande pensadora contemporânea Valesca Popozuda, se bater de frente, aí a resposta é só tiro, porrada e bomba. Aí vocês vão dizer, mas que isso? O que tem a ver a Valesca Popozuda com filosofia? E ele está dizendo que a Valesca Popozuda é uma grande pensadora contemporânea. É que Gilles Deleuze é um filósofo, de certa maneira, pós-estruturalista, tá? Então na filosofia dele se quebra um pouco essa ideia de que filosofar é só quem fez faculdade de filosofia. Qualquer um pode filosofar, desde que, evidentemente, tenha esse pensamento tenha essa capacidade, né, de resolver problemas. Então, o que tem a ver isso, né? Tem a ver que a filosofia tem um outro critério agora, né? Segundo este filósofo, né? Tem outro critério, não é mais algo dos grandes pensadores, né? Ela pode ser qualquer um pode filosofar, de certa maneira, né? Então, segundo a grande pensadora contemporânea, Valesca Popozuda, ele já
no título da questão aqui, né, é certo aqui, ele ele já coloca uma frase que na verdade uma solução, né, que a Valesca Popozuda encontrou para resolver o problema de se bater de frente, né? É só tiro, porrada e bomba. Né? Então é a solução que ela vai dar para a situação que ela precisa, que ela se encontra. Né? Aí até alguém escreveu, é sério mesmo. Mas é essa ideia, né? Essa ideia de que o mundo é múltiplo e a gente precisa resolver os problemas. E se alguém pensou em algo que influencia a sociedade de alguma maneira, e a Valesca Popozuda, pela arte e pelos textos que ela coloca nas músicas, ela acabou influenciando de alguma maneira, né? Muita gente se comporta, ela orientou o comportamento bastante, né? De certa maneira, o comportamento das jovens, das moças. Então, um comportamento que é tido como empoderado, né? Que é tido como independente. Então, se influenciou a sociedade, se resolve algum problema, é um pensamento filosófico. Certo? Bom, já é 16 minutos, passei de novo, gente. Sigo na continuação, então, tá? Até.